Então vamos à questão 17 da OBMAP 2006, nível 1. Para montar um cubo, Guilherme recortou um pedaço de cartolina branca e pintou de cinza algumas partes, como na figura ao lado. Qual das figuras abaixo representa o cubo construído por Guilherme? Essa competência aí, essa habilidade, ela é muito requerida, inclusive até no Enem. Tá? De você conseguir ver a montagem de um recorte, ver o resultado, né, de um recorte, de uma montagem, essa capacidade de abstrair, de na sua cabeça você tentar identificar o resultado final. Mas é claro que você não precisa ficar preso a isso, né? Você pode simular. Por exemplo, se você está na aula ali, né, você pode cortar e tentar de alguma forma reproduzir isso aqui e montar, beleza? Ou você pode, se você tiver algum tipo de habilidade de desenho, né? Não precisa ser muita coisa, vocês vão ver aqui que eu não tenho, mas eu faço alguma coisa aqui que eu acho que representa, né, a figura, e aí você tenta ver o resultado final e depois tira suas conclusões. Beleza? Então aqui a perspectiva já ficou meio ruim, mas vai ser suficiente pra gente. Então, ó, o que eu faço? Eu vou tentar desenhar esse cara. A primeira coisa, prestar atenção nas linhas que cortam aqui as faces do cubo. Isso vai ter relevância, tá? Então, aqui ele corta assim, essa aqui ele vai cortar em pé e essa aqui ele vai cortar deitado. Tá vendo? As linhas, elas, nenhuma das linhas liga, né? Tipo assim, ela não parte daqui, ó, para lá assim, não acontece isso. As linhas são sempre, se a gente for olhar aí na perspectiva de perpendicularidade, tal, de posição relativa, elas são sempre reversas, elas nunca se encontram, tá? E beleza, aqui eu posso tentar pintar para ver o resultado final e eu posso também tentar fazer a perspectiva. Eu vou fazer com o verdinho aqui, que a gente sabe que o verdinho vai representar as retas, as faces lá de trás, tá? Já ficou torta ali a minha face, mas não tem problema, é só para você poder visualizar. Nesse caso, aqui embaixo, como é que ficaria? Esse aqui é paralelo ao de cima, tá vendo? Ele ficaria assim, ó. Ok? Esse aqui ficaria assim. E lá atrás ficaria em pé. Caraca, já bagunçou pra caramba aí, já quase não tô vendo nada. Mas pense que os verdes estão lá atrás e os branquinhos estão aqui na frente, tá? Talvez se tivesse botado o verde, que é mais forte na frente, ficaria melhor, né? Mas agora já foi. Então, como é que tá a cor aqui, a coloração? Esse cara tá pintado, esse cara tá pintado. Então você tá vendo o cubo assim. Do lado, vou só pontilhar. Esse cara, o que ficou pintado foi esse aqui de baixo, né? Lá atrás foi esse cara da direita e aqui embaixo está tudo pintado. Agora você pode ir nas alternativas. Então, esse aqui ele está falando que o branco está do lado do preto. Então não pode. Primeiro que a linha não pode, a gente já viu que a linha não pode passar assim, ó. E também o branco não está do lado do preto. Então esse aqui, o A, já não pode ser. O B, e agora? Se eu tentar olhar aqui, por um pé, ele até quase que dá certo, né? Esse com esse. Só que aqui em cima, se eu for olhar, nessa configuração, aqui teria que ser branco, né? Ah, mas será que se virar não dá certo, professor? Não dá, porque se eu estou vendo essas três faces assim, o que acontece? Onde que está o branco e o preto aqui? Eles têm que estar lá atrás. Significa que eles vão estar encostando no outro, certo? E isso também não pode. Então, essa propriedade aqui que o branco fica na face oposta do preto é uma propriedade chave que a gente já elimina. Mesmo se você não tivesse feito o desenho, se você não fizer o desenho, você já corta essas duas logo. Não pode ser. Ok? Essa aqui coincidiu exatamente com a nossa figura. Ok? E aí você já poderia parar, porque você supõe que a questão está certa, né? E aí só tem uma alternativa. Mas, por via das dúvidas, você pode testar essa, né? Quando você testa, tá muito parecida. Qual é a diferença aqui? É essa linha aqui, né? Se não tivesse essas linhas, por exemplo, no branco, que não tem nada, né?
Então, se ele não coloca a linha ali, se ele deixa assim, né? Pintando aqui. E aí já era. Essas duas coisas, esses dois alternativos aqui estaria exatamente igual, tá vendo? Só que essa linha aqui faz toda a diferença. E aí a gente já sabe que essa situação aqui de duas linhas se conectarem aqui não existe. Bom, essa retinha preta deveria estar nesse sentido. E por fim, essa aqui. Essa aqui não quebra aquela propriedade principal ali do branco estar oposto, né? Porque aqui embaixo pode estar o branco e aí não teria problema. Agora, qual é o problema aqui? Essa propriedade das linhas aqui que se encontram, tá vendo? A gente percebeu que no nosso cubo, por mais que a figura não esteja boa e tal, é confuso, mas a gente percebeu que nenhuma linha passa assim, liga numa face com a outra, né? E aqui tem essa situação. Então, você nem precisa tentar virar a cabeça e olhar, não, deixa eu desenhar então, colocar o preto aqui em cima para ver, né? E nem precisa, porque essas linhas que se ligam ali já dedura que essa não pode ser alternativa. Portanto, alternativa correta, alternativa letra C. Beleza? Então é isso. Se tem alguma dúvida, coloca aí embaixo. Só para concluir, quando você não tem espaço, você não tem essa possibilidade de fazer desenhos, assim você pode ir direto nas alternativas e procure no modelo que foi te dado essas propriedades, tá? Aqui, quais são as duas propriedades que a gente destacou aqui? Face, primeira propriedade. Face colorida, face cinza, oposta à face branca. Então você ia procurar aqui caçar situações aonde essa propriedade não é satisfeita, você já ia eliminar. A gente conseguiu fazer isso aqui na A e na B. A segunda propriedade, que a gente pode nomear aqui, não existe linhas que se encontram, linhas não se perpetuam, não se prolongam. Entre faces vizinhas. E aí você ia eliminar essa, porque aqui nas duas situações a linha aqui se prolongou, tá vendo? Então você identifica essas propriedades e aí você está apto a resolver o problema. Ok? Então é isso. Coloca aí embaixo se houver dúvida. Agora é só praticar.